A minha cor é a cor de bronze. É cor de bronze, é cor de... Dá luz. A cor de... Não, mas tem que botar o... A cor de bronze. É cor de bronze. Já achou. Espera que eu achei a extensão. Já achou. Esse é encontro nosso que trouxemos. Nossa, Pega a luz. Pai Maior. Tupã Oca. Casa do É verdade. Mas agora você tem que ler o livro para você. Esse já está traduzido vamos. em que falei para todo o nosso povo. Eu fiz trabalho do nosso irmão, que é o deputado. Agora, Sim. em 1973, eu fazia os trabalhos com o vice-governador de juntar o nosso povo de cidade, visitar a nossa natureza, conhecer como vive todos nós indígenas na relação da natureza e o nós índio. Porque aqui, na cidade, nós vemos que eles fazem a natureza conforme é o progresso. Pega 1 litro de água e vende por 1.000 cruzeiros. E o nosso Tupã dá a nossa água sagrada de graça. Eles vivem contra a natureza. E por isso a natureza se revolta contra os seus habitantes, com seca de matar, com enchente de matar, com raio na cabeça de todo mundo, com frio de matar, com calor de matar, tufão, terremoto, furacão, porque a natureza é revoltada com seus habitantes, que seus habitantes vivem artificialmente, não vivem de acordo com a natureza, como vocês vivem, que são indígenas, natural. A humanidade vive artificialmente. E vivendo artificialmente está contra a natureza. E vivendo não está contra a natureza, está contra si mesmo. Aí a natureza castiga. Enchente. Enchente. Mata muita gente. E terremoto. Mata muita gente. E seca, e frio de matar, e calor de matar, e faíscas elétricas. Porque estão vivendo contra a natureza. Vivem contra a sua verdadeira mãe. É verdade. Verdadeira mãe. Aqui nos fez, aqui nos mantém, e aqui nos criou, e aqui nos governa através do pensamento e da imaginação. Tá bem, gente, tá bem. Nós que fazemos aqui a visita ao nosso Pai Maior, o nosso Supremo, o Pai Manuel Jacinto Coelho, e dando a honra que trouxe também um diploma que nós estamos passando as cores da nosso superior racional. Sim. Para um presente que faço aqui, trazendo a mão do Haroldo, Sim. o nosso irmão, e passo a mãe do Pai Maior aí, a mão para o senhor ver. Arte indígena. Curso de língua Tupi. Venha conhecer nossa cultura. Ibirapitanga. Nandejara, Oicó, Irumu Aue. O Pai Maior está entre nós. É verdade. Oicó, Irumu Aue. O Pai Maior está entre nós. Para botar num quadro lembrança de nós. Eu vou botar. Manuel Jacinto Muito Coelho, obrigado. o racional superior o verdadeiro Deus. Porque nós não podemos, Pai Maior, viver sobre a mercê dos próprios adventistas É verdade. e os missionários Esses mentirosos. que se dizem crentes protestantes. São mentirosos. Tanto que eu falando num dos programas que faço no programa da Rádio América, Acorda Povo, um pastor, por nome Pastor Barbosa, me dizia que eu não ensinasse as forças da natureza, porque tudo isto seria uma tradição, não teria sentido. Mas eu perguntei a ele, Pastor Barbosa, o senhor saberia me dizer por que é que os tempos estão mudados? A chuva já não chove mais na época exata. As árvores já estão exterminadas. A natureza está mudando. Os próprios peixes já estão deixando de procriar.
As enchentes estão destruindo a mãe natureza. verdade. Tudo isso, pastor Barbosa, não seria a ganância e a ambição do nosso irmão homem branco? É verdade. Nós indígenas não entendemos porque o nosso irmão homem branco pode dar valor a um cavalo de ferro, a uma arma de fogo que dispara nas pradarias rochosas contra os animais, contra a manada dos búfalos. É verdade. E nós, o índio, como somos tratados de canibais, selvícolas, indígenas, matamos um único peixinho que é para saciar a nossa fome. Perfeito. Porque o nosso povo índio não sabe ter o olho da ganância. E que aqui já vi até as pessoas de cidade, das empresas, fazendeiros, procriando os boi e as vacas, produzindo em série. Dizia até o veterinário que uma vaca produz 51 bezerros por ano e que com a nova tecnologia, pai maior, vai produzir 102 bezerros. Nossa Senhora. E nós indígenas não poderemos nem acreditar, Não. porque só o nosso Supremo poderia transformar a mãe natureza. verdade. E não nós, homens, que somos a fagulha que o Tupã nos trouxe aqui. É verdade. Aquela simples fagulha verdade. da nossa energia verdade. do superior. É verdade. É um encontro primordial, este encontro nosso, É, que já sem se dúvida. faz 3 meses, que eu estou para vir aqui. 3 meses. A dona Jo, Imagina. né? Mandei o convite para visitar na nossa tribo e vi trazer o presente renovando aqui, Muito obrigado. porque no futuro também nós teremos já o nosso futuro presidente no dia 15 de novembro, de março, né? Mas isso tudo muda. Tudo muda, Tudo tudo muda. vai se transformando. Perfeito. Tudo vai se transformando. Aliás, Cacique, não esquece de falar, seu Manuel, sobre a fundação nossa, dos índios, se é uma boa ideia ou não. A fundação. Nós Perfeito, fundamos aí perfeito. agora, tem um mês mais ou menos. Um É mês. bom saber para Tá bom, tá bom. Para retificar. Retificar. bom, né? Reedificar. Fazer reedificações em benefício dos índios. Ótimo, tá bom, né? Perfeito, pai, mas porque nós não podemos ficar na tutela que estamos fazendo. Não. Nós somos tutelados. Eu viajo com meus alunos, pessoas da Alta, Taiguara, Luiz Vieira, para as tribos, meus alunos de Tupi-Guarani, da nossa cultura, e que eles vão aprender também. Exato. Porque nós temos muito a ensinar ainda. É. As plantas, É. os alimentos, É verdade. a natureza, como usar a terra. É exato. E que se nós índios tivéssemos apoio com a própria divulgação da civilização, chamada civilização, É verdade. nós estaríamos já integrados, Isso é uma civilização destruída. totalmente destruídos. E que as crianças já estão passando por uma fase de doenças, porque a gripe, o sarampo, a cachumba chega nas nossas tribos. É verdade. E o apoio que daria às nossas tribos pelos órgãos que são incumbidos de fazer o trabalho é muito carente, muito precário. Nem chega lá na nossa Na tribo. FUNAI, É 13 bilhões. não resolve nada. A FUNAI, que tem esse orçamento, Mas não resolve nada. não resolve. Eles roubam tudo. Fica entre, Cambada de ladrão. fica entre gabinetes e a refrigerada. Só entre eles. Portanto, é um Falei lá? trabalho. Seu Manuel, Hein? escuta, o Santier quer fazer a tradução Sim. do primeiro volume Sim. em Guarani. Em Guarani. Tá Tupi, bom. Tá bom? Guarani, Tupi, Guarani. Ele pode fazer? Pode. Então ele vai fazer Para salvar os indígenas. ali, o pessoal do Paraguai, daqueles cantos ali e tal. Salvar os indígenas. Não é? Tem muitos. É uma boa ideia, né? tendo indígena. Alô do Mineiro aqui A agora. Bolívia tem muito. Bolívia tem Bolívia, no Peru, Do Peru. o Paraguai, Então ele vai fazer. Uruguai, argentino tem? Tem. Tem. Desse primeiro volume agora, ele vai começar a fazer a tradução. Vai escrever Em Guarani. tradução Tupi-Guarani. Porque só ensina em Tupi-Guarani, que não entende lá a língua portuguesa. Sim. Só os caciques como nós, que saímos para a cidade, que estudamos também, né? E que sabemos falar a língua portuguesa. Mas os demais que não aprendem, nada. não têm a noção de língua portuguesa. E por isso passam muito tempo Você fala sem melhor do que aprender. o deputado.
Juruna. O Juruna. Mas Muito bem. eu era o cabo eleitoral dele, né? Era o Eu cabo que fiz eleitoral. a campanha para ele. É? É perfeito. Imagino você. Você fala melhor do que ele. A minha Ele ainda catequese, fala muito atrapalhado. que a minha catequese Tá é dos muito enrolado. jesuítas, Do jesuíta. dos padres jesuítas, né? E o Juruna veio aqui, ele não falava nem água nem pão. Eu ensinava as primeiras cartilhas para ele. E com isso ele aproveitou um pouco. Quer dizer, que ele entrou agora na política como símbolo. Você que Do devia índio. entrar, porque você Como fala bem. símbolo do índio, né? Dá licença, velho, fumar um cigarrinho? Quer dizer, Fala o nome do seu Manuel depois do Tupi-Guarani e da Dona Jô, tá? o Tupi-Guarani. símbolo do indígena, É? o símbolo do indígena é o cacique Mário Juruna e passou o primeiro deputado. É o primeiro passo da nossa picada, nosso caminho. Mas não está resolvendo nada. Não resolveu. Está falando e não resolve nada. E a matança de índio está lá no Xingu. Mas violento, eu viajei com ele e vi. É perfeito. Não resolve porque nós temos que estar unidos às forças. Porque Né? os brancos são contra nós. É. Não contra nós. Os brancos, Todas as duas Santiago. os brancos são contra os índios. Completamente, São contra Manuel. Completamente. Eu vi misérias. É. Índio todo cheio de pereba, comendo arroz puro. As feridas, Eu vi né? isso, eu vi. Eu fui com ele. Toda espécie de Tosse problema na de vida. saúde. Você porque correu contra as tribos. nós fomos quatro Nós fomos tribos. quatro tribos. Xambioá, Xerente, Chavante, Carajá, descendo do rio Araguaia até a ilha do Bananal. Né? E os medicamentos que a FUNAI já está medicando, Ah, o governo, verdade, Mato é Grosso, o remédio, Tá penicilina, dipirona, cálculo antisséptico, espécie de remédio que aqui é condenado pela própria química É. do homem cara pálida. Mas isso é para matar os índios. Sim, É, sem dúvida. tamo E matando. dão a injeção na veia Eles dos querem caciques tomar as terras pra dos dizer índios, que é todo dia. remédio de vitamina, né, pai Manuel? É. Injeta aquela injeção de 30 centímetros na veia dos índios mais fortes. Aí eu falei para o comandante, mas comandante, que nós índios temos a floresta, temos a mãe natureza para ficar forte, os alimentos nativos. Não precisa que toma o remédio da cidade, o remédio que vem em injeção. Nós temos nossas vitaminas, nossa alimentação. Ele falou, não, é porque vocês ficam sem contaminação, vocês ficam com mais saúde. Mas muito pelo contrário, que Tapiação com da um roça. mês, com um ano, o índio fica magrinho, o índio vai morrendo. A própria criança que já nasce defeituosa, É. já nasce raquítico. Aí que eu falei para os Tupi-Guarani, que o Tupi-Guarani já não queria nem procriar os cunumins. Aí eu falei, não vai parar de progredir. Tem que nascer, o índio não pode parar de fazer os cultos até chegar às ordens do Tupã. Porque Perfeitamente. nós não podemos deixar de nascer. Já não nascia mais uma criança do E- Guaranês. Não. Não nascia. Os Bororo também, que o nosso pai, o Rondon, faleceu É. em 1910. Aquele era amigo dos índios. 1910. E acabou o trabalho perfeito para nós índios. Aquele era pai dos índios. Não era. Também ele era de descendente de índio. Era, sim. Ele Dos, era descendente. Mato Grosso, de Bororos, É. tribos Bororós. É Bororosa. Mas eu queria deixar registrado aqui, se pudesse repetir, que nessas tribos todas, as 15, são 15 tribos no Brasil, que já sabem da presença do Pai Maior na Terra. Como foi isso? É, perfeito. Isso não aconteceu. O Pai Maior já tinha acontecido muito antes de chegar à nossa fase aqui espiritual. Nós não estamos em material. E o Pai Maior já habitou lá em espírito. Veio aqui só em passagem para prestar o serviço da missão que ele está aqui. Porque eu apareço em todo lugar. Agora que nós, o pagelança lá no nosso culto, já fizemos a pregação de toda a passagem material do Pai. Que nós não pode revelar. O Pai sabe, eu e ele lá não pode revelar. Mas que nossas tribos já conhecem tudo. Eu que vim aqui, mas segunda-feira eu veio aqui espiritual. Veio e voltou. Agora, hoje estou aqui com o Pai mais material. Aracate. Aracate. Salve. Ah, salve. Agora, o senhor disse que nós estamos com 15 tribos no Brasil. 15 Quais são os nomes? 15 tribos. É Guarani,
caingangue, o carachá, o chavante, o tapuia, xambioá, xerente, apurinãs, camaiurá, iavalapiti, trumai, carapalo, o ticão, tchucarramãe e os terenos. E agora eu estou levando aos chavantes, que é da tribo do Juruna. Porque o chavante, Pai Maior, é o índio mais aguerrido. Viu? É muito difícil de aprender a falar a língua portuguesa. Mas estamos trabalhando para levar lá. O chavante é mais difícil, porque eles vivem mais no mato, nunca vêm à cidade. Nunca vem. Nunca vêm. Então não fala nada de português, não entende uma palavra portuguesa. Quando o Juruna veio, em 73, que não sabia nada. Eu escrevia na língua dele e escrevia em português para aprender a falar a língua portuguesa. É assim. Imagina. Que coisa, hein? Imagine você. Mas eu estou satisfeito em vê-lo e vou lhe proteger. Aracatê. Aracatê. Eu fiz os programas, viu, Pai Maior, com o Jair Diogo, mas me afastei porque tinha um fundo muito material. E o pai Jerônimo que mistificaram os trabalhos. Aí falava que eu teria que seguir os princípios umbandistas. Aí eu expliquei que o umbandista já foi a fase. Nós estamos na fase mais elevada, porque Umbanda é nós indígenas, o Sete Flecha e a Jurema que criou a Umbanda na vibração nossa, brasileiro, da mãe natureza terra brasileira. Agora, que foi a fase dos primórdios, nós estamos na atualidade do futuro racional. Terminou a missão. A missão dos habitantes do astral superior. Terminou a missão. Naquele tempo, eu trabalhava com eles. Vinha, resolvia na hora, se fosse lá o que fosse. Saía dali com o assunto resolvido. Não é esses não que ficam aí a demandar uns com os outros, cheio de bobagem, faz isso, faz aquilo, ninguém vê nada. Vivem atualmente fazendo as lorotas um do outro. Porque os programas que abrem na imprensa, na Rádio Mauá, na Rádio América, a Rádio Carioca, é só para desmistificar, desvirtuar toda a religião. Nós temos no Rio 31 mil centros de Umbanda. Imagina. Eu cataloguei, mas achei que é um exagero, é um verdadeiro, quer dizer, uma realização da desvirtualização a magia da religião. Negra, a magia negra em função. Em função, Então, perfeito. De desgraçando a humanidade. Desgraçando a humanidade. A Tanto que quando passei na encruzilhada, eu vi lá as oferendas para os dum da natureza, os orixás, mas que eu falei as palavras e aquelas palavras vieram em volta de mim pela maldade. Cheguei doente em casa com todas as vibrações negativas. O espiritismo deles é isso aqui, ó. O espiritismo deles é isso. É, o espírito. O espiritismo deles é isso. Esses primórdios. Os Exus. Da natureza, orixá. É isso. É isso que é o espiritismo dele, a mistificação. Mistificação. Olha aí, são feitos pela energia magnética. É o magnético. São gerados pela energia magnética. Olha, bem aqui. Magnético. Habitantes gerados. Energia magnética do astral térreo. Que os que não conhecem chamam de espírito, que por pertencerem ao astral térreo, pertencem ao eixo da Terra. E por pertencerem ao eixo da Terra, botaram o nome de Exu, que são os orixás. E eles se identificam como querem, como caboclos, como pretos velhos, como preta velha, como hindu, como espírito de pessoas falecidas, só o que não baixa nesses centros. São espíritos de branca velha e de branco velho. Isso não existe. Só o que existe são espíritos de pretos velhos. Só preto é que tem espírito, branco não tem. E por isso não baixa. Não baixa. Criatura eterna. Manuel, Hein? vamos mandar um negócio assim. Esse é bom, hein? Também, pai, eu não tenho